conseguir a sua primeira vaga com programação, você vai escolher uma área apenas do conhecimento. Dentro dessa área, você vai aprender uma linguagem e um framework para resolver um grande problema daquela área. E é só isso, né? E isso até me lembra de como não é, né? O Moacir falou, a gente é ensinado a estudar um monte de coisa que não é útil, né? E a hora que às vezes a gente coloca aí os anúncios e vem a galera, não, mas porque a faculdade ensina mais do que programar. Esse é o problema. É o ensinar mais. E o mais não quer dizer que seja melhor, né? Beleza, ensinar mais, beleza, você entra lá, pega uma enciclopédia e fica lendo, você está estudando mais também. Aí a pergunta é, vai te levar para o seu objetivo? Eu acho que quando a gente está falando diferença entre estudo e aprender, normalmente o aprender tem um objetivo. O estudo você pode estudar, sei lá, por hobby, né? Eu estudo economia por hobby, eu não estudo economia para chegar em um objetivo, apesar que até isso tem algum objetivo, que é para entender as relações econômicas enfim, mas não é um estudo assim, nossa, vai me trazer um resultado palpável no prazo X. Não, é um estudo. É longuíssimo prazo, né? Isso, longuíssimo prazo. E estudo porque eu quero, não tô falando para não fazer isso. Mas a questão é, quando às vezes a gente bate na faculdade, é nesse intuito. Você vai aprender de tudo, vai aprender back-end, front-end, vai aprender cálculo, né? Vai aprender a química que eu falei aqui, se você for para um curso de engenharia de computação como eu fui, aprendi química, aprendi desenho técnico, aprendi torno, aprendi fresa. E o que isso tem a ver com programação? Nada. Nada. Então, quando você quer a primeira vaga, normalmente quando você quer uma coisa, você quer o quê? Você quer conseguir aquele objetivo e, de preferência, fazendo o menor esforço possível. Por quê? Porque quanto mais esforço você for fazer, maiores são as chances de você desistir no caminho, né? Inclusive, conceito econômico, né? Quando você está trabalhando rumo a um objetivo, para não dizer que não foi útil aí as aulas, quando você está trabalhando rumo a um objetivo, o que você quer é o objetivo. Você não quer trabalhar. Então, se você puder alcançar o objetivo com menos trabalho, você vai preferir esse caminho. Uma área, uma linguagem, um framework. Isso é a primeira coisa importante do estudo do aprendizado, que é estudar com foco no seu objetivo. E o que é foco? Foco é dizer sim para uma coisa, e a partir do momento que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para várias outras. Então, quando eu falo para escolher uma área, sempre coloco aí, na área, vou falar só da área, eu sempre falo quase todas as áreas, mas as grandes áreas da computação. Nós temos aí ciência de dados, que está despontando, enfim, está aí no hype, ciência de dados, programação para dispositivos móveis, no caso aí para celular, programação para celular, e aí, digamos, na programação web mais tradicional, você vai ter a programação para front-end, o DevOps e o back-end. Então, já são 5 áreas. E cada uma dessas áreas já tem um mundo para você estudar. É coisa pra caramba. Então, se você tentar aprender mais do que uma dessas de uma vez, você tá desfocando. Vai demorar mais tempo para você chegar lá. Então, escolha uma. Então, por exemplo, sempre dou um exemplo mais próximo de mim. Vou escolher back-end. Por quê? Porque eu gosto de lógica, porque todo o aplicativo que eu mencionei aqui, seja mobile, seja desktop, normalmente vai ter que mandar esses dados para algum lugar. Esse algum lugar é o servidor, ou seja, é o back-end, e a inteligência da aplicação, o valor da aplicação, normalmente, o maior valor está o quê? Está nos dados e na inteligência que você pode extrair desses dados. Então, por isso que eu gosto do back-end, porque o back-end sempre vai crescer também. Então, escolhi back-end porque por conta dessas razões, mas você pode ter as razões que você quiser. Escolha de acordo com o seu gosto. Você vai lá, olha alguma coisa de cada área e fala, gostei dessa, pronto. Escolheu uma área, não para todas as outras. Porque o que mais vai acontecer quando você está nesse processo de aprendizado é alguém tentando te desviar. Mas na minha empresa falou que precisa de diploma. Mas na minha empresa falou que agora a área, estamos construindo um data lake, então ciência de dados é que tá bombando. Esquece isso. Por quê? Porque tá faltando muita gente, a demanda está altíssima na nossa área, já era muito grande e aumentou muito mais agora com o aumento do dólar. Tá? A demanda por profissionais, como o Moacir falou, né? Não precisa mais me trazer o bom, só me precisa trazer um cara, uma pessoa responsável e que saiba o mínimo, que é o que a gente está falando aqui. Depois disso, escolhi o back-end, beleza. Fui para o back-end e vou escolher uma linguagem. Vou escolher lá o Python. Por que eu vou escolher o Python? Por que eu uso o Python dentro do meu curso? Porque é uma linguagem que foi feita para o aprendizado. Então, se eu, Renzo, tenho essa missão
de te ajudar a chegar o mais rápido possível na sua primeira vaga, eu escolhi a linguagem com menor curva de aprendizado. Para quê? Para você chegar lá mais rápido. E depois, escolha um framework. O que é o framework? É uma ferramenta que resolve o problema daquela área. Nesse caso, recomendo sempre o Django na questão do Python. Por quê? Porque é um framework que já traz várias soluções embutidas. E quando você está começando, você não vai conseguir fazer essas escolhas. Fazer essas escolhas vai te demandar experiência que você não tem quando você está chegando. Então, eu recomendo que você escolha um framework, inclusive um full stack, aquele que resolver o maior número de problemas no início da sua carreira. E isso é o suficiente para você conseguir a sua primeira vaga. E para não ficar também só, digamos, nessa seara filosófica de escolha e não aprofundarmos, eu vou passar aqui para você o que é a ementa de saber o básico que o Moacir falou, tá? Então aqui, ó, ementa. Parte conceitual que você deve saber no seu estudo. Lógica de programação, que às vezes o pessoal coloca também como programação procedural, tá? Eu coloco as duas juntas, porque na faculdade às vezes separam. Lógica é uma coisa, programação procedural é outra. Você pode muito bem aprender as duas juntas. Você vai aprender lógica programando, tá? Então, lógica de programação, coloquei aqui / programação procedural, orientação a objetos básicos, tá? Saber o que é classe, o que é atributo de dado, o que é método, o que é herança, o que é composição. 5 conceitos, é isso que você precisa saber. Depois disso, você precisa saber quais são as ferramentas para construir um projeto profissional, que é o que o mercado espera de você. Quais são essas ferramentas que eu chamo de ferramentas de engenharia de software, as fundamentais para mim? Git, para fazer controle de versão, tá? Pode ser qualquer outra ferramenta, mas o Git é o mais usado. Git, testes automáticos, como fazer isso, com injeção de dependências, com isolamento de dependências, e mock, por exemplo, e isolamento de ambiente, configurações e dependências. Essas são aqui os temas e tudo isso você vai utilizar num processo de entrega contínua para conseguir entregar o seu software como uma linha de produção com qualidade. Por fim, você vai pegar o que você aprendeu da parte conceitual junto com a parte ferramental que eu mencionei e vai colocar em prática. Como é que você vai colocar em prática? Se você escolher o back-end, construindo uma aplicação web com o Django. E aí, como é que você vai colocar em prática? O que você vai precisar saber? Saber o básico de protocolo HTTP, saber que é um request e um response, saber só como esse formato existe, como que o Django te fornece abstrações orientadas a objeto para te fornecer acesso aos dados dessa requisição e a construção dessa resposta. Você vai precisar saber o que é roteamento. Toda aplicação web, toda e qualquer, precisa resolver de alguma forma o problema de roteamento dentro do seu site. Depois você vai ter que saber um pouco sobre formulários, ou seja, como é que você recebe os dados dos seus clientes e faz validação, etc. E quando você recebe esses dados, você vai querer armazená-los. Você normalmente vai fazer isso num banco de dados. Estando no Django, você precisa saber fazer isso através do ORM, não precisa se aprofundar absurdamente em banco de dados, com álgebra relacional, que eu passei 3 meses vendo só álgebra relacional na faculdade. Não precisa disso. Aprende primeiro pelo ORM. E depois os templates, que ali é a fronteira entre o seu aplicativo com o back-end e a fronteira para ele mandar ali a interface, se você estiver acessando através de uma interface web de um navegador, ou como é que você vai mandar esses dados para o cliente. Então, esta é a ementa mínima, e mais do que simplesmente chegar aqui, né, porra, o Renzo tá cagando regra, né? Mais importante do que eu falo é o que eu faço. E essa ementa que eu passei aqui para vocês é a ementa dos 3 cursos que formam o nosso bootcamp, que a gente segue uma cronologia junto com os alunos e eles conseguem as vagas deles. Então, mais do que falar, eu venho há 8 anos aí, mexendo, vendo sempre o que entra, o que sai dessa ementa, assim, cirurgicamente, para saber o que é suficiente para a pessoa conseguir chegar no mercado.